Sabe uma coisa curiosa? Durante anos na faculdade, a gente aprende tudo sobre a fisiologia humana. Mas e a fisiologia do caixa de um consultório? Pois é, isso ninguém ensina. A verdade é que ser um profissional da saúde tecnicamente excelente é só o começo da jornada. Para construir uma carreira que seja sólida e, mais importante, que traga satisfação de verdade, é preciso algo mais. Vamos entender juntos como transformar a gestão, que muitas vezes é uma fonte de estresse, numa poderosa ferramenta para se sentir realizado na profissão. Essa frase, ela vai direto na ferida, né? Aquela sensação de esgotamento, de estar sempre apagando um incêndio atrás do outro. Isso não é uma falha pessoal. Na maioria das vezes, é um sintoma claro de um ambiente de trabalho sem nenhuma estrutura. A desorganização simplesmente suga a nossa energia, mina a paixão pela profissão e, no fim das contas, adoece justamente quem deveria estar cuidando da saúde dos outros. Mas olha, isso não é um destino, é um sintoma. E todo sintoma tem uma causa e um tratamento. Então, o primeiro passo é exatamente esse: entender que as dificuldades de gestão não são um defeito de caráter. São, na verdade, sintomas de um problema que a nossa formação tradicional simplesmente deixou de lado. É um diagnóstico que nunca foi ensinado na sala de aula. E aqui a gente encontra uma das crenças mais perigosas, ainda que seja cheia de boas intenções. É aquela armadilha de pensar que ser tecnicamente impecável e atender com toda a empatia do mundo vai, como num passe de mágica, garantir uma agenda cheia e um negócio saudável. Claro que isso é fundamental, é um pilar, mas não é o único. A excelência clínica precisa de uma base, de uma estrutura sólida para poder florescer de verdade. Vamos dar uma olhada nos sintomas. Será que algum deles soa familiar? Aquela confusão de misturar o dinheiro pessoal com o do consultório? Trabalhar com a equipe sem ter um contrato claro? Definir preços com base no eu acho que, sem saber o custo real de cada atendimento? Ou simplesmente não ter uma rotina administrativa mínima? Esses são os erros crônicos, os sinais clássicos de que a estrutura do consultório está doente e precisa de atenção urgente. Bom, e a cura para esses sintomas todos começa com uma virada de chave, uma mudança de perspectiva. O ponto central é entender o seguinte: um consultório ou uma clínica não é só um lugar de cuidado, é também uma empresa. E como qualquer empresa, para ser saudável e sustentável, precisa de gestão, de estratégia e de visão de futuro. E essa mudança de mentalidade fica muito clara quando a gente coloca as duas lado a lado. É sair de um foco que fica só na técnica para ter uma visão do todo, uma visão sistêmica. É deixar de resolver apenas os problemas médicos para pensar em como resolver os problemas do paciente e do negócio de forma integrada. É parar de esperar passivamente os pacientes chegarem e começar a gerenciar ativamente toda a jornada deles. E o mais importante, é trocar um improviso constante pela implementação de processos que funcionam na prática. Essa é a grande virada. E para construir essa mentalidade de negócio, existem alguns pilares que são, olha, obrigatórios. Pense neles como a estrutura de uma casa. Primeiro, a gestão. Depois, finanças organizadas. Processos claros. Um sistema de atendimento ao paciente bem definido. Um posicionamento de mercado. E, claro, o compliance básico, que é toda a parte de documentos e impostos. Sem esses 6 pilares, qualquer crescimento fica capenga, insustentável. Ok. Mas falar em empresa, processos, não parece uma coisa meio fria, distante do paciente? Acredite, é exatamente o contrário. Agora a gente vai conectar tudo isso com o que realmente importa, as pessoas. A estrutura não veio para diminuir a conexão humana, ela veio para potencializar essa conexão. Um atendimento bem estruturado é o coração que pulsa numa clínica de sucesso. A experiência de um paciente não começa e nem termina na sala de consulta. Começa muito antes. Toda a jornada é um ponto de contato crítico. Desde o primeiro oi no WhatsApp, passando pela forma como a consulta é confirmada, o ambiente da recepção e o que acontece depois do atendimento. Cada um desses passos precisa ser pensado, porque é em cada um deles que a confiança e a conexão são construídas ou, infelizmente, destruídas. E essa frase aqui, nossa, ela resume perfeitamente o resultado de uma jornada bem estruturada. O marketing mais poderoso que existe não vem de anúncio pago, ele vem da experiência. Um paciente que se sente genuinamente cuidado, respeitado, seguro em cada etapa, ele se torna um defensor natural do seu trabalho. As indicações são só uma consequência do cuidado organizado e de verdade. Então, se o atendimento é o coração, a gestão administrativa é a espinha dorsal. É o que dá o suporte, a firmeza e permite que todo o resto funcione direitinho, sem desmoronar. Pode não ser a parte mais glamourosa, mas é, sem dúvida, absolutamente essencial.
E na prática, o que forma essa espinha dorsal? São coisas que, de tão básicas, muitas vezes são esquecidas. A gente está falando de um sistema de agendamento que realmente funciona, cadastro de pacientes sempre atualizados, arquivos digitais seguros, documentos padronizados para evitar dor de cabeça jurídica, um controle financeiro mínimo e regras claras sobre cancelamentos. Isso não é burocracia, gente. Isso é a base para se ter paz de espírito na profissão. E o ponto-chave é este aqui. Quando não existe um processo, um caminho definido, cada pequena tarefa do dia a dia exige uma nova decisão. Consome uma energia mental gigantesca e abre um monte de brechas para erros. O resultado, desgaste constante. Uma rotina bem desenhada não aprisiona. Pelo contrário, ela libera a mente para focar no que realmente importa, cuidar bem do paciente. E isso tudo nos traz a grande conclusão. A ideia central que precisa ficar é que organização, gestão e processos não são inimigos da humanização. Não são inimigos da liberdade profissional. Na verdade, são as ferramentas que nos permitem exercer a nossa profissão de uma forma muito mais plena e conectada. Existe um medo de que a estrutura vá robotizar o atendimento, mas a verdade é exatamente o oposto. Atendimento humanizado não é ser permissivo com atrasos, não é ser desorganizado, não é estar acessível 24 horas por dia. Humanização de verdade é respeito. E respeito se manifesta com clareza, com estrutura, com confiabilidade. Ter um processo claro é uma forma profunda de respeitar o tempo e a confiança que o paciente deposita na gente. No final das contas, tudo se resume a isso. A estrutura liberta o profissional do caos administrativo, do estresse financeiro, da exaustão de ter que improvisar o tempo todo. E ao fazer isso, ela libera o que a gente tem de mais precioso: tempo, energia e foco para praticar a melhor medicina possível, para se conectar de verdade com cada pessoa que a gente atende. Então, fica aqui uma reflexão final. A dedicação à técnica médica é com certeza imensa, mas e a gestão? Ela acompanha essa mesma excelência? Porque quando esses dois mundos caminham juntos, de mãos dadas, o potencial de impacto se torna ilimitado. Não só para o sucesso da carreira, mas para a profundidade da conexão que se estabelece com cada paciente.